Boa tarde, ouvintes. Somos a Rádio Univale, trazendo conhecimento a vocês. Tendo em vista a frequente ocorrência de hemorragias no município de Itajaí no ano de 2019, devido ao uso inadequado de certos medicamentos para problemas cardíacos, trouxemos hoje para o nosso quadro as acadêmicas de medicina Amanda, Laura, Luiz e Paola, as quais estão cursando a disciplina de farmacologia para nos ajudarem a esclarecer as dúvidas sobre os anticoagulantes e os inibidores da agregação plaquetária. Então, se você tem algum pai, irmão, vizinho ou algum parente que faz uso sem orientação médica desses medicamentos, ou se tem alguma dúvida quanto ao uso, ligue para nós e pergunte. Então, só para deixar todos por dentro da situação, faremos uma breve introdução, começando com a acadêmica Laura. Bom, em geral, ambos os medicamentos anticoagulantes e inibidores da agregação plaquetária diminuem a chance de formação de coágulos de sangue em uma artéria, em uma veia ou no coração. Os anticoagulantes são conhecidos popularmente por afinarem o sangue, mas o que realmente fazem é aumentarem o tempo necessário para a formação de coágulos. Medicamentos antiplaquetas reduzem a chance de formação de coágulos de sangue porque previnem certas células sanguíneas, as plaquetas, de se grudarem e de se acumularem. Laura, eu acho que é importante explicar o que é um coágulo para todo mundo saber. Então, coágulo sanguíneo é o que se forma após o ferimento e auxilia o corpo impedindo que haja maior perda de sangue. Mas, às vezes, os coágulos podem causar prejuízos quando bloqueiam o fluxo de sangue. Nesses casos, podem causar AVC, que é quando o fluxo de sangue bloqueado é o do cérebro, ataque cardíaco, quando as artérias do coração param de receber sangue, e ainda na trombose venosa profunda, quando o coágulo se forma, geralmente em uma veia da perna, causando problemas vasculares e podendo também se deslocar até um dos pulmões, causando uma embolia pulmonar e bloqueando o fluxo para os pulmões. Então, depois dessa rápida introdução, iremos atender a nossa primeira ligação. O nome da nossa ouvinte é Andressa, ela tem 27 anos, é de Itajaí e ela diz que gostaria de saber melhor a diferença entre os inibidores de agregação plaquetária e os anticoagulantes, pois disse que achou a introdução de certa forma confusa. Então, Andressa, a coagulação é um processo complexo e envolve várias etapas. Os antiagregantes agem no primeiro passo da coagulação, que é a aglomeração das plaquetas. Um exemplo de antiagregante é o AS. Em seguida à agregação, acontece uma cascata de outros processos envolvendo outras substâncias. E então, em última instância, haverá a formação do coágulo, que é o sangue talhado ou endurecido. E aí vão agir os anticoagulantes, por exemplo, a warfarina. E é bem importante lembrar também que os dois medicamentos nunca devem ser associados, porque gera risco de hemorragia. Mas eu acho que as diferenças são basicamente essas. A próxima ligação, então, é da Renata, de Balneário, que tem um vizinho que usa anticoagulante e ele disse que o sangue dele é grosso, então ela queria saber se é isso mesmo, ou se não for isso, ela quer saber quando que esses medicamentos podem ser utilizados. Então, Renata, os anticoagulantes e antiagregantes plaquetários são utilizados para o tratamento e para a prevenção das condições que causam coágulos sanguíneos indesejáveis. Então, se o seu vizinho tem uma predisposição para a formação de coágulo, ele está certo em usar, mas deve ter indicação médica sempre e nunca usar por conta própria. E vale acrescentar também que eles podem ser utilizados em cirurgias para a prevenção da formação de coágulos. A quantidade e o tipo correto de anticoagulante e de antiplaquetário pode prevenir muitos problemas. Então, a próxima ligação é do seu Pedro, 47 anos, de Blumenau, e ele queria que especificassem um pouco mais sobre os principais medicamentos. Então, o mais comum é a aspirina, que utilizada em pequenas doses diárias, pode prevenir ou retardar ataques do coração e pequenos AVCs. Se o médico solicitar que você use aspirina para ajudar a prevenção de um ataque cardíaco, você deve saber que tomar ibuprofeno ao mesmo tempo, um medicamento comum utilizado para a redução de dor, pode interferir no benefício da aspirina para o coração. Pode ser correto usar os dois medicamentos, mas pergunte ao médico os horários que deve ser seguido para a administração dos dois. E outros medicamentos antiagregantes plaquetários são o clopidogrel e a ticlopidina, que podem ser utilizados para a prevenção de ataques cardíacos e pequenos AVCs. Outro antiagregante plaquetário, o cilostazol, é utilizado para problemas na circulação das pernas que causa dor quando se anda.
Já a varfarina é utilizada no tratamento e prevenção de coágulos sanguíneos. Pessoas com alguns tipos de válvulas cardíacas artificiais precisam tomar a varfarina. Ela também é utilizada para o tratamento de coágulos nas pernas ou nos pulmões, ataques do coração e alguns tipos de AVC causados por fibrilação atrial. É bem importante seguir uma dieta especial e ter um programa de exercício se você está utilizando varfarina. Heparina, fondaparinux e heparina de baixo peso molecular são utilizados em hospital porque têm efeito imediato. São usados em cirurgias da válvula do coração, em cirurgias no quadril ou outras cirurgias e para casos sérios de coágulos sanguíneos e ataques do coração. Em alguns casos, estes medicamentos são utilizados após a hospitalização, mas será ensinado sua dose, horário e uso correto, e também a necessidade de realizar testes sanguíneos regulares durante a utilização desses medicamentos. Os inibidores de trombina também são usados em hospitais para prevenção e para o tratamento de coágulos. São utilizados quando o paciente não pode receber medicamentos como as heparinas. Abiciximab, tirofiban e eptibatide são geralmente utilizados em curto período de tempo no hospital, após o paciente ter tido um ataque do coração ou ter realizado uma angioplastia coronariana. Então a próxima ligação agora é da Raquel. Ela é estudante do curso de nutrição e o namorado dela acha que, por ela ser da área da saúde, ela deve saber como funcionam esses medicamentos. E ela queria saber se vocês podem dar uma ajudinha. Oi, Raquel. Então, nós vamos separar os medicamentos em 3 para ficar de forma mais didática. Primeiramente, vamos falar sobre a varfarina. Esse medicamento atua inibindo a síntese de fatores de coagulação dependentes da vitamina K, incluindo os fatores 2, 7, 9 e 10, e as proteínas C e S. É praticamente absorvido por completo após a administração oral, sendo a concentração sérica máxima geralmente atingida nas primeiras 4 horas. Aproximadamente 99% da droga é ligada a proteínas plasmáticas. A varfarina é metabolizada por enzimas hepáticas do citocromo P450. A meia-vida terminal da varfarina, após uma dose única, é de aproximadamente 1 semana. Agora, quanto à heparina, essa atua intermediada por um componente endógeno plasmático chamado cofator de heparina sódica, que é uma substância ativa. Em sua presença, a antitrombina 3 sofre mudanças que tornam seu sítio reacional mais acessível a proteases, inativando rapidamente os fatores de coagulação 12A, 11A, 10A, 9A e trombina 2. A heparina sódica, substância ativa, modifica a velocidade da reação trombina-antitrombina 3, complexando-se com a protease e o inibidor. Antagoniza também, mas de forma parcial, a hiperatividade dos fatores 10 e 2 em algumas situações, como a estase venosa. Liga-se também aos receptores de plaqueta, inibindo a função, inibe a liberação de serotonina por elas. A heparina sódica não é absorvida por via enteral, geralmente por via endovenosa, e o efeito ocorre imediatamente. A administração subcutânea também pode ser utilizada para produzir efeito mais prolongado. A heparina sódica liga-se às lipoproteínas de baixa densidade, globulinas, incluindo alfa-globulina antitrombina 3 e fibrinogênio. É parcialmente metabolizada no fígado pela enzima heparina sódica, sofrendo N-desulfatação e pelo sistema retículo endotelial. Sugere-se que o fármaco seja transportado do plasma para o interior do retículo endoplasmático por fagocitose, sendo este seu principal mecanismo de eliminação. A substância ativa é excretada pela urina também. E por último, temos os inibidores de trombina, entre eles a irudina e o dabigatrano. O dabigatrano inibe a trombina livre, a trombina ligada à fibrina e a agregação plaquetária induzida pela trombina. A inibição da trombina impede a conversão do fibrinogênio em fibrina e, consequentemente, a formação de coágulos. Então vamos agora para a nossa última ligação antes de encerrarmos o programa. O nosso ouvinte é o João, ele tem 76 anos, toma varfarina há 7 anos e queria saber os cuidados que ele deve ter. Então, seu João, nós vamos aproveitar e falar de todos os anticoagulantes e inibidores da agregação em geral. Esses medicamentos fazem com que o paciente sangre facilmente ou que o sangramento dure mais tempo.
e por causa disso é importante que o usuário evite esportes e atividades que possam causar ferimento. No caso de queda ou qualquer machucado profundo, contate o seu médico imediatamente. O sangramento pode começar pequeno e evoluir muito rápido. No caso de necessidade de atendimentos de emergência, cirurgias, testes laboratoriais, tratamentos na cavidade oral, avise o seu médico ou dentista que faz uso desses medicamentos. E para diminuir o risco de sangramento na boca, use uma escova de dentes macia, cuidado com o fio dental e se barbeie com um barbeador elétrico. Então, pessoal, acho que é basicamente isso. Esperamos que suas dúvidas tenham sido esclarecidas e ficamos por aqui. Até a próxima!